seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui meu abraço à minha amada igreja, a Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá, e também o meu abraço a você que está nos ouvindo, nos vendo. Que Deus continue abençoando a sua vida e de sua família. Hoje nós continuaremos a nossa mensagem na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, dando continuidade ao nosso texto. Na mensagem passada nós falamos no versículo 27, que fala sobre o Espírito Santo como nosso intercessor, aquele que nos assiste na nossa fraqueza, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, pedindo que o Pai direcione, que o Pai continue nos abençoando segundo a sua vontade, o seu propósito para as nossas vidas. E o versículo 28 vai falar exatamente sobre o propósito, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem e vamos entender o que bem é este aqui que está nos falando no nosso verso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então vamos ler o versículo, o que nos diz? O versículo nos fala que, assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes esse versículo é usado como um jargão, até mesmo dizendo que tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que envolve a nossa vida, as adversidades, as tribulações, aí nós dizemos, olha, todas as coisas vão cooperar e o final de tudo vai ser feliz. E nem sempre vai ter um final feliz, nem sempre vai ser bonança, nem sempre vai ser delícias. Mas o versículo mesmo assim está dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, logo no comecinho do verso, diz que sabemos que todas as coisas. Paulo aqui ele tem uma convicção, ele não tem dúvida nenhuma que todas as coisas irão cooperar para o nosso crescimento. Sabe por que ele tem essa convicção? Primeiro porque ele conhece o Deus que ele serve. O Deus que ele serve é o Deus que está no controle de todas as coisas, é o Deus onipotente, é o Deus onisciente, é o Deus onipresente, é o Deus que tem controle de todas as coisas nas suas mãos. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que sabemos. Então ele tem essa convicção que Deus ele pode usar todas as circunstâncias para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento na sua vida cristã, na sua vida espiritual. A palavra sabemos aqui, a ideia na palavra grega, ela quer dizer uma pessoa que tem conhecimento da fé, conhecimento do próprio Deus. E uma coisa que o apóstolo Paulo tem aqui é este conhecimento de quem é Deus. Nós podemos ver na sua carta de Paulo, mesmo aqui aos Romanos, e outras epístolas, que ele vai falar desse Deus maravilhoso, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz ao nosso favor, principalmente no que se refere à nossa salvação, que é o contexto aqui de Romanos, onde ele assegura, que a nossa salvação está na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, aplicada por esse Espírito Santo, que assegura a nossa salvação definitiva. Então ele tem conhecimento desse Deus aqui que ele está falando e ele não tem nenhuma dúvida. Então ele tem este conhecimento da sua fé e conhecimento da pessoa de Deus. E esse termo é um termo matemático, sabemos, na palavra grega também, que quer dizer absoluto, quer dizer exato. Então, Paulo
não tem nenhuma dúvida daquilo que Deus faz e daquilo que Deus é e que Deus tem como propósito para a vida dele e para aqueles que amam ao Senhor, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz que Deus está no controle de todas as coisas para o nosso crescimento, para o nosso bem. Ele até mesmo usa em uma das suas epístolas, e ele diz aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13, a experiência que ele teve com Deus nas dificuldades, nas lutas, e diz que tudo ele passou porque Deus o fortaleceu. E ele diz que tudo isso trouxe crescimento, tudo isso trouxe maturidade, tudo isso trouxe também contentamento na sua vida, porque ele tinha plena convicção que Deus era tudo aquilo para a vida dele, que Deus era suficiente, que Deus estava sustentando. Diz aqui, no versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo está dizendo aqui que todas as coisas cooperaram para o seu bem, para o seu crescimento, porque ele tinha plena convicção que Deus está no controle de todas as coisas, que todas as coisas Deus está fazendo convergir para o nosso bem. E aí nós vamos então falar a outra parte que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O que está dizendo aqui a passagem, que o bem aqui, ele não está falando que todas as coisas vão convergir para um final feliz. Nem tudo vai ser para um final feliz. Então, que bem é este que o apóstolo Paulo aqui está falando? O bem que o apóstolo Paulo está falando aqui é aquilo que está no versículo 29, diz a palavra de Deus, que porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, aquele que ele elegeu, também esse os predestinou, ou seja, também antemão, né, como diz a palavra, predestino, antes de tudo, antes da fundação do mundo, ele já destinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então é este bem aqui que Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. É nos conformar, nos moldar para a imagem da pessoa amada do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Então este é o propósito de Deus, este é o bem, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É sermos conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus Cristo. Diz que ele nos conheceu, ele nos predestinou a nos colocar nessa posição que diz aqui, conformes à imagem do seu Filho. O nosso irmão mais velho, diz até mesmo aqui, diz a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele é o primeiro, Jesus Cristo aqui, a família, a nossa família, e diz que o nosso irmão mais velho, ele é o nosso exemplo, é ele que nós devemos seguir, é a imagem, né, para a nossa vida. Então Deus, ele tem trabalhado. Então tanto as coisas boas como as coisas más, ele tem esse processo de nos moldar, de nos amoldar, para que possamos ser conformes à imagem do seu Filho amado, do seu Filho Senhor Jesus Cristo, que ele vai dizer no versículo 30, que nos predestinou, e também ele nos chamou, também nos justificou, e também nos justificou e nos glorificou. Então essa é a obra redentora, a obra de Deus, é o plano da salvação para a minha vida e para a sua vida. Então por isso que o apóstolo Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. O salmista no Salmo 119, versículo 71, ele diz assim, foi bom ter eu passado pela aflição, porque ali eu aprendi os seus decretos. Então nem sempre coisas boas
vão acontecer na nossa vida. Vai acontecer aflição, vai acontecer coisas ruins, vai acontecer dissabores, vai acontecer tribulações, mas tudo isso é para que nós sejamos moldados conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Lembrando que até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele passou por processo de sofrimento, ele passou por processo de lutas, ele teve momentos felizes, momentos tristes, teve a crucificação, mas ele ressuscitou, hoje ele tem um corpo em glória, hoje ele está à destra de Deus Pai, intercede por mim, intercede por você. E assim também nós, todo o processo, vamos ter coisas boas, vamos ter coisas ruins. O apóstolo Paulo mesmo disse situações adversas que ele teve, como ali o próprio espinho na carne, que ele disse que orou ao Senhor e pediu, e o Senhor disse, olha, a minha graça te basta. Diz que 3 vezes ele pediu, e o Senhor disse, a minha graça te basta. Então, mas aquele espinho, aquela dificuldade, diz que teve um propósito, e o propósito era para que ele não viesse a se exorbebecer diante daquilo que foi revelado para ele. Então, a palavra de Deus diz que aquela coisa ruim, aquela coisa má, tinha um objetivo, tinha um propósito, e acima de tudo, ele provou e da graça consoladora, da graça que fortalece, da graça que tem nos concedido a vitória. E essa graça é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que bem é esse? O bem para a minha vida e para a sua vida é exatamente que nós estamos sendo moldados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, o Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus aqui, continuando o nosso texto, a outra coisa que eu quero destacar, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note, sabemos e que todas as coisas cooperam, cooperar quer dizer concorrem, então concorre para o nosso bem, e o bem aqui é o que está no versículo 29, que é exatamente que ele nos destinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, e agora ele diz aqui que aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. E quem é que ama a Deus? Aqui nós podemos falar sobre várias coisas que dão a característica daquele que ama a Deus, mas aquele que ama a Deus é aquele que creu na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi salvo no Senhor Jesus Cristo, é o santo, é aquele que confessou Jesus Cristo como seu único salvador de sua vida. Note que o texto fala aqui que para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo não usa aqui para o bem de todos que amam a Deus. Ele fala que alguns aqui amam a Deus. Diz daqueles que amam a Deus. E nem todos amam a Deus, mas ele diz que este que ama a Deus é aquele que vai ser conforme a imagem do seu Filho. É aquele que tem uma vida com Deus, é aquele que ama a palavra de Deus, é aquele que ama os propósitos de Deus, é aquele que ama os feitos de Deus e outras coisas mais que nós podemos colocar aqui, mas não é o nosso objetivo. Então Paulo diz que o bem de todas as pessoas, não, ele fala para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem. O bem é aquele que vai predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho, aquele que Deus o conheceu, aquele que Deus o salvou, a salvação que Deus providenciou antes da fundação do mundo para aquele que de fato ele conheceu de antemão. Então sabemos que o nosso destino está nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz daqueles que amam a Deus. Então eu tenho plena convicção, e você que ama a Deus, que a nossa vida está nas mãos desse Deus maravilhoso, desse Deus soberano que providenciou a nossa salvação antes de todas as coisas. E diz que a minha vida e a sua vida está na palma da mão deste Deus. Então por isso que nós não devemos temer, e que tudo que está acontecendo, tudo que envolve a nossa vida aqui nesse mundo, é exatamente Deus trabalhando para que todas as coisas venham nos amoldar, para que todas as coisas venham conformar para que nós sejamos igualmente à imagem do seu Filho, nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus Cristo. E diz aqui que nós fomos chamados segundo o seu propósito.
E o propósito é exatamente aquilo que está no versículo 29 e o versículo 30, que nós somos chamados para nos tornar parecido com o seu Filho amado. É este o propósito de Deus para a minha vida. Então, quando diz aqui agora, você está entendendo o verso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, como o apóstolo Paulo mesmo diz, porque eu tenho convicção que a minha vida está na mão deste Deus, que todas as coisas cooperam, vão concorrer para o meu bem, e o meu bem é esse, para o meu progresso, para o meu desenvolvimento, para que eu seja parecido com o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus para aqueles que o amam, segundo o seu propósito, segundo o beneplácito da sua vontade, ele me escolheu antes da fundação do mundo, me predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito, ele é o primeiro de tudo, é ele que nós devemos ter como exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos falar muita coisa aqui, porque depois nós vamos falar sobre o versículo 29 e o versículo 30, mas eu quero deixar essa mensagem aqui. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tanto as dificuldades, tanto as lutas, quanto as coisas boas também, com um só objetivo, para o propósito de Deus, chamado segundo este propósito, conforme este propósito. E o propósito de Deus é que eu seja parecido conforme o seu Filho, a imagem do seu Filho amado, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus acrescente cada vez mais essa palavra no meu e no seu coração, hoje e sempre. Um abraço, que Deus abençoe. Amém.